Bom dia, pessoal. Hoje é dia 22 de setembro de 2020. Eu estou aqui para atualizar aquele vídeo que eu fiz alguns meses atrás, com a contabilidade de todos os tipos de mortes, de óbitos no Brasil, para matar a curiosidade do pessoal aí em relação à pandemia. Tá? A partir de agora eu vou começar a mostrar aqui a minha tela do computador, né? Lembrando vocês aí, ó, que a gente faz essa atualização baseado no portal Transparência registrocivil.org.br, onde a gente pega aqui todos os óbitos e faz o relatório, tá? Monta aqui na planilha de Excel. Eu fiz isso dessa forma. O pessoal pediu para fazer somente comparando os meses, né, da pandemia, relacionando com os meses da pandemia. Então aqui estão, ó, os meses de março a agosto de 2019, tá? E aqui do outro lado, aqui em marrom, né, fundo marrom, março a agosto de 2020. Então aqui os dados estão aqui, os totais. Aí eu fiz essa transferência aqui para toda a nossa federação, ou seja, o Brasil inteiro. E você vê aqui, olha, tá em verde aqui 2019, na parte de cima, em marrom 2020. O que eu fiz aqui? A soma de 2019 com a soma de 2020, né, ela demonstra aí que houveram 107.600 casos de mortes a mais no período, tá? E aqui nós temos um gráfico embaixo que demonstra aqui, olha, né, as médias aí que variavam em torno de 110, se podemos falar isso, a 102 nesse mês, uma média de 107 mortes, vamos supor aí, né, por mês em 2019, tirando o mês de julho que deu 118, 913, que provavelmente se deve aí ao fator das gripes, né, ou seja, HN1. E aqui nós começamos com o mês de março, ó. Continua na normalidade, 2020, né? Aí sobe para 112.890, 130.535 aqui em maio, depois vai para 132.543 em junho, em julho vai para 136.985 e agora em agosto está em 127.176. Por que eu falo agora em agosto? Porque o preenchimento dos dados aqui no portal, ele demora. Eu percebi que tem coisa sendo lançada lá de maio ainda no portal transparênciaregistrocivil.org. Então tem coisa sendo lançada. Lembrando que eu não estou falando de mortes de Covid, tá, gente? Que são todos os tipos de mortes. Aqui a gente deixou, né, por estados, a mesma forma que está lá pela unidade federativa, que está por estados, para a gente ter uma visão. E aqui embaixo eu coloquei um gráfico de tudo esse apanhado aqui da planilha, tá? E montei um gráfico embaixo para a gente analisar. Só que tem uma coisa, né? A gente percebe aqui que é meio difícil de analisar dessa forma, por quê? Por causa dos estados mais populosos. Por exemplo, como São Paulo, tá? Fica bem visível o São Paulo aqui, ó, porque ele aparece, destaca mais. Tá? A gente vê aqui que em julho tem um pico relacionado a provavelmente a gripe, tá? E São Paulo registrava uma média aí, olha, de 26 mil mortes por mês, tá? 25 mil, 27 aqui, 27 e pouco aqui, tá? Em abril deste ano, em março estava a mesma coisa, né? Praticamente. Em abril já subiu um pouquinho para 28 mil e pouco, depois foi para 29.739 em maio, em junho para 34.760, em julho foi para 35.001 mortes e agora em agosto está em 31.809, tá? Então você viu São Paulo aí. Agora nós vamos ver aqui, olha, esse é o Rio de Janeiro, tá? Que tinha uma média aí, ó, de 12 mil, 13 mil mortes, ó, 12 e pouco no ano passado. Aí, aqui nesse mês de abril, subiu para 16.021. Depois, no mês de
de maio subiu para 20.819. Depois tivemos uma queda aqui, ó, voltou praticamente para 14.155, praticamente a média do ano passado, se você ver aqui, né? Ó, aqui já está em 13 mil e pouco, 13 mil e pouco, voltou à normalidade em julho e agosto, tá? Lembrando que nós não terminamos ainda o mês de agosto, né? Os dados consolidados lá não estão ainda. Aqui tem o terceiro estado mais populoso do Brasil, né, que tinha aí uma faixa de 11 mil, 10 mil e poucas mortes, a 11 mil no ano passado, tá? Em maio também 10 mil e pouco. A única diferença, começou a subir um pouco lá em Minas, já foi em julho, que foi para 12.535, depois em junho, melhor dizendo, né? Em julho foi para 13.856. Depois, aqui em agosto, que não terminou ainda, né, os dados não estão consolidados praticamente, para 13.626. Então, a curva não sobe muito. Vamos aqui para um estado mais populoso, que é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul nem se comenta muito, né? A gente percebe aí que a faixa de mortes lá era 7.400 e alguma coisa. Aí, em julho já do ano passado, foi para 9.520. Em julho, 8.899. Provavelmente nesses 2 meses, por causa de gripe, eu não tenho explicação, né? Será que a pandemia já estava lá o ano passado? Tá? Depois ela volta aqui para a normalidade, até diminui um pouco, olha. E tem uma pequena subida aqui, ó, a partir já de junho, né, 2020. Mas pouca coisa. Em julho sobe um pouquinho mais para 9.279. Em agosto aí está mais ou menos na faixa de 9 mil. Beleza? Então a gente já viu aqui esses estados mais populosos. Olha só aqui embaixo como fica difícil de analisar os outros, né? Então nós temos que abrir um pouquinho aqui mais o gráfico, estender mais um pouco ele aqui, olha, para a gente ver só mais alguns estados aqui por título de curiosidade, para ficarem mais visíveis. Mas o que a gente pode notar aqui nos demais estados, sempre teve um pico, tá? Em maio, geralmente. Olha aqui, ó. Né? Vamos ver qual que é este estado aqui que aparece, olha. Pernambuco, tá? Pernambuco tinha uma faixa aí de 5 mil e poucas mortes no ano passado aí. De repente, Pernambuco vai para 6 mil e pouco aqui, ó, tá? Depois dá um salto lá para 8.568, depois começa a cair novamente, olha, para 6 mil e pouco e vai só caindo 6 mil e alguma coisa, e agora está em 5.686. Outro estado aqui que chama a atenção também, que tem um pico legal aqui, olha, seria esse aqui, né? Que é a Bahia. Se a gente pegar a Bahia aqui, também a faixa de 5 mil e alguma coisa, perto de 6 mil, e aqui ele já começa a subir um pouco para 7 mil e pouco. Vamos lá ver aqui, olha. 8.358 em junho. Depois vai aqui, olha, 9.109, depois já começa a cair para 8.379. Então essa aqui é a Bahia. E esse verde aqui que está chamando a atenção, vamos ver. Tem 2 verdes aqui, né? Um verde é o Ceará, tá aqui, faixa de 4 mil e alguma coisa. Vamos ver se é o Ceará aqui ainda. Não, aqui Santa Catarina. Olha lá o Ceará novamente, né? Aí ele pula para 4.499, 7.464. Depois começa a cair para 5.783, 5.070 e está voltando, né? Já voltou, falar a verdade, a normalidade. A Santa Catarina também aqui, olha, né? A faixa é praticamente a do Ceará, só que não tem aquele pico muito elevado, olha. Olha só, sobe um pouquinho aqui, olha, 4.451 em julho e fica nessa faixa de 4.673. Então não teve um pico muito grande, tá?
Tem um estado aqui que também, ó, Goiás também, se você ver essa linha mais apagada aqui, ó, não sobe muito, tá? Agora tem um bonitinho aqui chamando a atenção. Vamos ver quem é esse aqui, ó. É o Pará, né? É o Pará, tá? Que tinha uma faixa aí de... Vamos ver de quantas mortes aqui no Pará. 1.700, uns quebrados, 2.573. Aí deu uma subidinha aqui, começou a subir para 2.902, está em abril. Mais um salto aqui, ó, 4.588, que tem esse pico aqui, ó, em maio. Depois começou a cair novamente, tá? Ali, ó. Tá voltando, 3.095 já em julho. Voltando para a normalidade, 2.268 em agosto. Então a gente percebe que tem uns estados que deram um pico realmente, tá? Para visualizar melhor tem que abaixar bem aqui. Então a gente está passando esses dados aqui só para você ter uma noção, né, do que aconteceu. Mas os dados melhor você vê lá no apanhado do Brasil por completo. Olha aqui mais um que tem uma elevação aqui, né? Que é esse aqui, ó, Alagoas, tá? Ele sobe e depois vai decaindo. Tá bom, pessoal? Quero deixar um vídeo mais curto dessa vez, né? E é só isso aqui que eu tenho para demonstrar. Então fica aí sob o seu critério. Teve um aumento de mortes? No geral, né? A gente não pode falar que é do Covid. Teve. Né? Aqui demonstra que teve, no mesmo período, 107.600 mortes. Bate com a quantidade lá, nós estamos hoje falando em 137 já mil mortos no país, né, pela Covid. Na mídia está falando isso, aí a contagem é essa. O que nós temos que analisar? O seguinte, né, com a pandemia, muita gente tomou cuidado. Se usa máscara, se lava mais as mãos, a pessoa evita mais um pouco a aglomeração. Então, o que eu penso? É a minha forma de pensar, tá? Não vão levar a mal, cada um aí pensa e comente o vídeo da forma que quiser. A minha maneira de pensar é essa. Então, esse uso, né, a prevenção, houve também uma vacinação por HN1 em massa, como nunca teve no Brasil. A minha avaliação é o seguinte: tudo isso, quando nós lavamos mais a mão, nos cuidamos mais, usamos álcool gel, a tendência é a gente contrair menos, né, também a gripe. Não é verdade? Tanto a Covid como a gripe, como um monte de doenças aí. Então pode ter acontecido o seguinte: caído um pouco das outras doenças, né? Caído um pouco também do Covid, por causa da prevenção, e ficado nessa faixa aqui, ó. Teve essa elevação que não é tão grande, né? Que poderia, talvez, se a gente não tivesse aí diagnóstico de Covid, se a gente não soubesse, né, sido alarmante. Ou se tomando as prevenções, passado em branco, sem, né, que tivesse aí tanto comentário sobre a Covid como teve. Então, essa é a minha forma de pensar, essa é a minha forma de pensar. Né? Um abraço a todos aí, ó, né, que a gente continue, né, torcendo para que este mal vá embora logo do nosso país e a gente possa viver novamente a nossa normalidade. Tá? Vida longa para você, meu querido. Deus abençoe grandemente a cada um. Obrigado aí pela paciência.